Dinheiro é o substantivo masculino, representado por um papel de 6 por 14 centímetros ou moeda de níquel, mais precisamente designada a representar uma moeda corrente. A corrente elétrica foi inventada em 1879 por Thomas Edison, com a invenção da lâmpada elétrica. Com a tecnologia elétrica, o homem projetou para fora de si mesmo um modelo vivo do próprio sistema nervoso central. Fisiologicamente, o sistema nervoso central coordena os diversos meios de nossos sentidos. Os sentidos são as funções pelas quais o homem e os animais recebem a impressão de objetos externos por meio dos órgãos apropriados: visão, audição, olfato, paladar e tato. O sistema nervoso central amplifica uma função isolada através do bloqueio da percepção, como a imagem refletida de Narciso. O mito grego de Narciso conta a história de um jovem que tomou seu próprio reflexo na água por outra pessoa, deixando-o entorpecido. Se Narciso se hipnotiza por sua própria imagem, há uma boa razão para o hipnotismo. A hipnose é um estado semelhante ao sono, induzido pelas sugestões do hipnotizador. O hipnotizador em questão chama-se Fernando. O Fernando é um ser humano, assim como o Narciso, usa dinheiro, um papel de 6 por 14 centímetros, e tem sistema nervoso central capaz de coordenar seus sentidos e órgãos. Órgãos são as estruturas adaptadas a uma determinada função. Órgãos podem também ser pessoas ou coisas através da qual se divulgam informações. A imprensa é um órgão. A imprensa só tornou-se possível no século XV graças ao papel vindo da China. A China está na Ásia e tem quase 1,3 bilhões de seres humanos, assim como Fernando e Narciso. Os chineses usam dinheiro e têm sistema nervoso central capaz de coordenar seus sentidos e órgãos. Fisiologicamente, o sistema nervoso central é uma rede elétrica. A corrente elétrica possibilitou criar novas tecnologias, como o telégrafo e o rádio. O telégrafo é um aparelho destinado a transmitir mensagens ou quaisquer comunicações à distância. Com o telégrafo, o Fernando podia comunicar-se inclusive com a China, para pedir mais papel. O papel é uma folha seca e fina, preparada com elementos fibrosos de origem vegetal e que serve para diversos fins: escrever, imprimir, embrulhar e fazer papel moeda. O papel moeda é um papel com valor representativo, determinado e marcado pelo governo para servir de moeda. O dinheiro, usado pelo Fernando, pelos chineses, mas não por Narciso, substituiu o ouro. O ouro é um metal precioso, de cor amarela e brilhante, de número atômico 79 e massa 196. Ouro pode também ser o naipe vermelho das cartas de jogar, no qual os pontos têm a figura de um quadrilátero, mas esse não é o ouro em questão. O dinheiro dispõe de poderes excepcionais para substituir uma espécie de coisa por outra. O Fernando pode agora substituir R$ 13,76 por macarrão, arroz, feijão, shampoo e um jornal. Jornal é um periódico impresso em papel, de 32 por 54 centímetros, contendo notícias e imagens. O ponto-chave da aceleração pela roda, pela estrada e pelo papel trouxe a uniformização. A uniformização trouxe a escrita. A escrita fonética provocou a dicotomia entre o som e a visão, que são sentidos. Dicotomia é a classificação em que se divide uma coisa em duas. Saussure é linguista, genebrino, ser humano com sistema nervoso central desenvolvido e sentidos apurados. Para Saussure, há 4 dicotomias: sincronia versus diacronia, língua versus fala, significante versus significado e paradigma versus sintagma. Um paradigma é um modelo, um conjunto de fórmulas de palavras variáveis que servem de modelo para as demais no mesmo grupo mórfico. A palavra medieval assemelha-se ao grupo das palavras média, medievalismo, medievalista, que se referem à Idade Média. O mundo medieval surgiu sem estradas, cidades ou burocracias uniformes e acabou combatendo a roda, assim como posteriores formas urbanas iriam combater a ferrovia e o automóvel. Diz-se automóvel o veículo terrestre de rodas com pneumáticos que conduz sua própria fonte de energia acionada por um motor de explosão. Um automóvel de passeio pode chegar a quase 182 km por hora, mas esse não é um dos meios de transporte mais velozes. A velocidade e a força nunca são compatíveis com as disposições espaciais existentes. O espaço é a extensão tridimensional limitada ou infinitamente grande que contém todos os seres e coisas e é campo de todos os eventos. O espaço pode também ser a matriz ou peça que nas máquinas compositoras separa as palavras. A linotipo é uma máquina que compõe e funde linhas em bloco de uma liga de chumbo, estanho e antimônio, criada em 1890. Antes era preciso o papiro, substituindo o papel vindo da China. O papiro provocou uma firme aceleração da educação e do comércio a partir do século XI. Hoje, no século XXI, o Fernando pode imprimir por meio de uma impressora jato de tinta, matricial ou laser, quantas cópias quiser com apenas um botão. Isso porque ele é um ser humano, assim como Narciso, os chineses, Saussure, os medievais e você, com sistema nervoso central desenvolvido e sentidos apurados. Narciso e os medievais certamente não liam um jornal, mas você pode comprá-lo na banca por R$ 2,50. Esse dinheiro que você gasta podem ser 2 notas de R$ 1 mais uma moeda de 50 centavos, desde que seja representado por um papel de 6 por 14 centímetros mais uma moeda de níquel. Certamente ao voltar para casa, usando seu automóvel de rodas com pneumáticos, você vai usar estradas e rotas, diferente do mundo medieval que nem sequer tinha cidades.
Ao ler seu jornal de 32 por 54 centímetros, contendo notícias e imagens, você vai usar sua visão, que é o sentido dicotômico em relação ao som. O que você vai ler não foi impresso pelo Fernando e muito menos por um linotipo. O que importa é que as ideias estejam uniformes e as palavras organizadas, graças à invenção da escrita. Por meio da escrita, de palavras organizadas, em um papel fabricado em Mogi Guaçu, estado de São Paulo, é que este roteiro foi escrito. Como Narciso, você agora deve estar entorpecido. O entorpecimento é inerente ao homem. Você pode sentir?